Olá, boa noite. Boa noite. Olá, pessoal. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Vou tentar colocar aqui o título. Eu nunca consigo colocar o título. Vamos sem título mesmo. Paulinha, bem-vinda, Paulinha. Gente, só me fala se meu som tá tudo bem, porque hoje eu tô sem fone, eu tô só de microfone. Se tá tudo legal, se não tô estridente demais, porque eu já falo muito alto, eu sei disso. Então, dê um feedback comigo aqui, ver se tá tudo legal com relação ao meu som. Boa noite, diva. Boa noite, Cris. Boa noite, Marcos. Jonathan. Ei, Mari, tudo bem? Eric, contador também, colega nosso. Ok, então tá tudo ok. Tô achando estranho aqui hoje, eu tô sozinha, não tem ninguém para eu conversar, mas vai ser legal. Pessoal, é o seguinte, vamos começar aqui então. Eu lancei nessa live na semana passada, onde que eu fiz uma proposta, né, para as pessoas que me seguem, se tinha ainda alguma dúvida com relação ao preenchimento da declaração nesse prazo final, né? Hoje já não conta mais, são 6 dias aí para encerrar a entrega da declaração do imposto de renda. Dê uma olhadinha que agora no site da Receita Federal, 23 milhões entregaram, mais ou menos em torno de 72%. Tem muita coisa para ser entregue ainda, né? Então, assim, dúvidas elas aparecem. Eu acredito que o pessoal vai aproveitar esse final de semana agora para começar a verificar, né? Vamos dizer, separar a documentação, aquele velho hábito da procrastinação que eu já cansei de falar com vocês já, que isso é muito prejudicial para a pessoa na declaração do imposto de renda. Ela não pode se planejar, ela não pode, né, fazer aquele estudo de caso dela, caso ela tenha algum problema, que ela tenha que fazer uma retificação a posteriori, aquele regime de tributação que ela optou no ato da declaração não poderá ser alterado posteriormente o prazo de entrega. Então, assim, nunca que é vantajoso você deixar para a última hora, né? Mas, enfim, isso aí, né, todos os anos é esse discursinho mesmo, isso tá arraigado no nosso DNA brasileiro, sempre deixa tudo para a última hora, mas paciência, né? Nós tivemos 4 meses, nós tivemos 17 semanas e justamente na última semana que as pessoas resolvem entregar o imposto de renda. Mas ok. Então é o seguinte, pessoal, eu recebi, né, conforme eu falei com vocês, eu recebi algumas questões, algumas perguntas. Eu vou procurar responder essas perguntas com vocês aqui. Caso, né, haja alguma dúvida, mande para mim pelo direct. Pela perguntinha hoje não, né? Como eu tô sozinha, eu vou ficar um pouco sem controle de ficar vendo as mensagens que estão chegando aqui, né? Vou tentar responder para vocês, não vou garantir, infelizmente esse final, ele é muito complicado para mim, né? Aumenta muito a demanda do meu serviço e eu tenho que ficar trabalhando exclusivamente com isso, então acaba que eu tentar responder isso, parar meu serviço, fica um pouco mais complicado. Mas lembrando o seguinte, tem lá o meu canal no YouTube, Contadora Vanessa Diniz, tá faltando só 2 vídeos para serem publicados, que vai fechar todo o conteúdo de imposto de renda, né? E justamente hoje é um conteúdo muito importante, eu vou falar com vocês aqui mais um finalzinho, mas aguardem, tá? E, então, ou seja, vou dizer que 99% do conteúdo do preenchimento da declaração, ele está disponível lá no YouTube. Vai lá, se inscreva, dá um like, dá uma moral para mim. Curta aqui também, né? Quem tá curtindo aqui, fica curtindo esse negocinho aqui, ó, esse negocinho que fica levantando de lado. O Instagram, ele começa a movimentar esqueci, né? Enfim, as pessoas começam a receber notificação que eu estou fazendo uma live também, porque, né, quem sabe alguém esteja com alguma dúvida e que eu possa estar esclarecendo para vocês. Eu vou utilizar aqui uma ferramenta que eu aprendi com um grande palestrante de vendas, vou deixar a dica para vocês aqui, o William Caldas, tá? Os vídeos dele, os lives dele são fantásticas e eu vou ver se eu vou conseguir utilizar esse recurso, tá bom? Então vamos lá, as perguntas que eu fiz
Aliás, as perguntas que eu recebi. Eu acho que eu consegui. Isso, aí ó. Tá legal aqui, ó. Vocês estão vendo bem? Porque para mim aparece a pergunta e o comentário de vocês. Vocês me falam se tá tudo ok? Se estão conseguindo ver? Se tá misturado com os comentários? Porque senão acho que eu vou ter que desabilitar os comentários. E aí, gente? Alguém fala, por favor, se consegue... Se consegue, tá bom? Mari, fica aparecendo as pessoas comentando ou fica aparecendo só a tela? É porque é a primeira vez que eu faço isso, gente, eu nunca fiz. Vamos lá, então vamos lá. Então é o seguinte, eu recebi várias perguntas, não vou falar as pessoas que me perguntaram. E aí, eu vou tentar responder, então agora, acho que eu selecionei o tema errado. Pronto. Esse que é o tema. Então vamos lá, vamos para a primeira pergunta então. Existe algum problema em uma vez ou outra, né, emprestar cheque para alguém? Então, vou falar com relação primeiro às consequências que você pode ter civil e criminal com relação a isso. Emprestar cheque para terceiros, gente, não é uma prática muito legal, né? Além, né, houve uma decisão, não me recordo se foi 2017, 2018, do TST, né, da turma do Superior Tribunal, onde que eles têm um entendimento que você é responsável pela emissão e caso dê algum problema, esse cheque de terceiros, né? O Diniz está falando, o famoso calote. Então é o seguinte, não é uma prática muito legal de você estar fazendo. Emprestando cheque para terceiro, você pode correr um risco com relação a isso. Né? O pagamento, no caso, você que vai ficar responsável caso essa pessoa ela não te pague. Né? Então não seria uma situação muito legal. Agora, voltado com relação à declaração do imposto de renda, não, minha cadeira é muito barulhenta. Com relação à declaração do imposto de renda, é o seguinte, eu até comentei, já fiz um post sobre isso, já está lá no meu feed, onde que eu falo com relação à movimentação bancária versus declaração de imposto de renda. Então, é o seguinte, existe, né, houve lá em 2015 uma instrução normativa da Receita Federal, que é a 1541, que ela criou aquela declaração que chama E-financeira. A E-financeira é o seguinte, gente, bancos, operadoras de cartões de crédito, cartões de débito, ele é obrigado a mensalmente enviar para o Banco Central toda a movimentação que você teve na sua conta, no seu cartão, acima de R$2.000. Então, é o seguinte, ela não especificou, né, qual o valor desse cheque, mas caso seja algo recorrente ou seja um cheque de um valor maior, isso vai ser comunicado ao Banco Central. E, mediante esses valores de transações que você vai tendo, se for comparado com o rendimento que você tem, pode ser que isso dê um problema para você. A Receita Federal, eu vou dizer que não é que ela é omissa, mas eu acredito que ela faça muitas vistas grossas com relação à movimentação bancária, né? Eu cheguei a conversar isso em alguma live com vocês, onde que eu falei justamente isso. Falei assim, olha, eu não sei ainda como que ela não pegou essas pessoas nessa situação, né? Porque ela tem tudo em mãos, ela tem informação, né, do que é repassado pelo Banco Central, ela tem informação de operadoras de cartões de crédito, ela tem informação de as pessoas que te pagam, então, ou seja, ela possui muitas ferramentas, muitos dados, no caso ela pode vir a te notificar com relação a isso, né? Então, pode emprestar uma vez ou outra, gente, não mexe com isso, né? Não faça isso, não se comprometa, você pode ser totalmente responsável com relação a isso. E mediante a declaração do imposto de renda, que eu acho que foi, né, justamente a intenção dela, muito cuidado, porque pode ser que não seja incompatível com o rendimento que você tenha. Então essa movimentação sendo incompatível, você pode ser autuado e chamado lá para prestar esclarecimentos com relação a essa movimentação, ok? Então, a primeira pergunta é essa. Estou falando muito depressa, está muito corrido, tá? Vai me dando um feedback, pessoal. Eu vou só ver se eu consigo baixar isso aqui. Não. Ok. Eu ia cancelar os comentários, mas eu não vou cancelar, não. Então, vamos lá. Vamos para a próxima pergunta.
Recebi da minha irmã uma remessa de 35 mil do exterior para ajuda de custo aqui no Brasil. Preciso declarar? Bem, tem duas perguntas aí, então vamos lá. A questão é a seguinte: quando você recebe o dinheiro de alguém, isso é o quê? É uma doação, né? Então, se você teve esse recebimento, né, de qualquer pessoa, você tem que lançar na sua declaração essa doação recebida. Então, lá naquele campo lá de declarações de rendimentos isentos e não tributáveis, tem a linha 10, que é transferências patrimoniais, doações e heranças. Você vai preencher esse campo, onde que você vai informar o CPF da pessoa que está te doando esse dinheiro, e o nome da pessoa e, óbvio, o valor que está sendo doado. Tá, esse é o primeiro ponto. Ela está me dizendo que é um valor recebido do exterior. Quando você recebe o rendimento do exterior, você tem pagamentos recebidos do exterior, que é aquela ficha lá de rendimentos recebidos da pessoa física no exterior, que são diferentes. Uma coisa é você receber uma doação, outra coisa é você receber através de um trabalho, um dinheiro laboral, tá? Então, esquece aquela ficha que não é com relação àquilo ali. Provavelmente, quando ela recebeu esse valor, ele já vai ter vindo para você já convertido, né? Porque faz aquelas transações por banco, então ela vai receber já esse valor já lá no banco convertido em reais. Mas numa hipótese muito remota, vamos dar só um esclarecimento para vocês do seguinte: existe uma regra de conversão de moeda, tá? Então, como é que é feita essa regra? Para transformar, porque você não vai lançar nada em dólar na sua declaração. A declaração de imposto de renda é toda lançada em reais, é moeda corrente do Brasil. Então, o que aconteceu? Ela recebeu esse dinheiro, esses 35 mil reais, e foi no dia, vamos colocar, nós estamos em junho, foi no dia 10 de maio, tá? Ela recebeu em dólares. Vamos dar um exemplo, ela recebeu em euros. Como que é feita a conversão? Para ser feita a conversão, primeiro você tem que converter essa moeda em dólares americanos, para depois converter para os reais. Então, ela recebeu esse dinheiro lá no dia 10 de maio, ela vai pegar esse dinheiro, vai converter a moeda do dólar daquele dia, a compra pelo Banco Central, valor de compra, tá? Daquele dia, e para converter em reais, aí é mais chatinho. Você pega aquele valor, aquela quantidade em dólares, que foi no dia 10 de maio, você vai pegar o valor da cotação do dólar do último dia da primeira quinzena do mês anterior, ou seja, o mês de abril. Vamos colocar que o último dia da primeira quinzena seja justamente o dia 15. Então, você recebeu um valor no dia 10 de maio, você volta, já está convertido em dólares, você volta lá no dia 15 de abril, faz essa conversão para reais e pronto. O valor da sua moeda recebida do exterior, independente de qual moeda foi. Nós falamos que foi, no caso aqui, que foi foram euros, então vai ser convertida em dólares, tá bom? E depois convertida em reais. Aí você lança na sua declaração do imposto de renda. Beleza. Então é a primeira parte. Aí a pergunta é assim, preciso declarar em qual campo da declaração? Bem, eu já falei, lá no campo de rendimentos isentos e não tributáveis, tem a linha 10 que fala justamente sobre essa questão de doações recebidas. Outro detalhe, dependendo da legislação de cada estado, por exemplo, aqui em Minas Gerais. Minas Gerais, a gente tem que atentar-se com relação à doação. Toda doação efetuada, ela é passível do ITCD. Aqui chama ITCD, tá, gente? Acho que no resto do Brasil é ITCMD e parece que tem alguns estados que é ITCD, não, ITCD enfim, né? ITCMD, ITCD. Então, depende da legislação de cada estado se vai ser devido ou não é devido a cobrança desse imposto sobre doação. Aqui em Minas Gerais existe uma isenção até 10 mil FENGs. O FENGs é como se fosse a UFIR estadual. E eu olhei, em 2019, ela estava em R$ 3,77. Então, R$ 37.700. Se essa contribuinte, né, ela for de Minas Gerais, ela não tem necessidade de pagar ITCD sobre isso, né? Ela tem essa isenção desse valor. E por último é o seguinte,
Essa pessoa está no exterior, né? Então lembrando, também não vou aprofundar demais, a questão da declaração de saída definitiva do Brasil. Se ela comunicou a saída definitiva do Brasil, ela não é obrigada a declarar o imposto de renda. Estou falando com relação à donatária, tá? Não é a pessoa que recebeu, não. Agora, se ela ela não fez a comunicação, ela está ainda na condição ainda de residente do Brasil para o setor fiscal, ela tem que fazer essa declaração do imposto de renda dela. Aliás, ela tem que informar isso na declaração do imposto de renda dela. Aí tem aquela ficha, né, de pagamentos efetuados, doações efetuadas. Aí ela vai preencher, né? Aí tem duas opções. Quer dizer, tem várias opções, mas no caso específico, ou você faz uma doação em dinheiro, ou você faz uma doação em bem, e tem outras lá que são aquelas doações, a Instituto o Estatuto da Criança e do Adolescente, idoso, e aquelas outras lá. Então, ela tem que observar isso também, tá? Mas já não é essa questão dessa pessoa que me mandou a pergunta, tá? E por último, ela fala só, tem que pagar imposto? Não, né? Não, porque você recebeu uma doação. Você não paga imposto sobre valores que você recebe de doações, né? Se fosse um rendimento que você tivesse, ou, né, pelo contrário, se fosse uma doação que você estivesse fazendo, dependendo do valor e do estado, aí sim você deveria fazer o pagamento dessa doação, mas isso aí já é o ITCD ou ITCMD, já não é sobre o âmbito dos tributos federais, ok? Tá beleza, pessoal? Tá rápido? Tô falando muito rápido? Tá tranquilo? Vai me dando um feedback aqui e vai curtindo, gente, para o pessoal ficar sabendo que eu estou fazendo essa live. Então vamos lá. Ó, tem um pessoal bacana aqui, Carlos, Tiago, Giovanni, Dr. Giovanni, Wagner, 3 Automação, Fernanda, Avelino. Obrigada, Mari. Mari tá me dando apoio aqui. Então vamos lá, vamos para a próxima então. Acabou que tá cortando um pouquinho aqui, mas eu acho que eu vou conseguir ler. Então, tem uma pessoa que comprou uma casa em nome dos filhos e adquiriu usufruto. No documento da casa, o valor do usufruto representa 70% do valor total da casa. Como declarar isso? É a mesma coisa, né? Bem semelhante ao que eu acabei de falar agora, com relação a essas doações. O que caracteriza isso aí? É doação de imóvel com reserva de usufruto, né? Então, é o mesmo procedimento, né? A pessoa que está recebendo essa doação, ela vai lá naquele campo, lá de isentos e não tributáveis, ela vai informar quem é o donatário, ela vai informar o valor do bem, tá? Eu brinco que a declaração, às vezes, o imposto de renda é igual a contabilidade, né, de débito e crédito. Mas, às vezes, tudo a gente até confunde, assim, porque não é ativo e passivo, mas vamos dizer... Se eu adquirir alguma coisa, se eu tenho alguma inclusão, né, na minha aumento patrimonial, eu tenho sempre, que 2 pesos, 2 medidas, eu tenho sempre que mostrar da onde que está vendo isso, né? Que é o que a gente fala com relação a muito cuidado que a pessoa tem que ter na hora da declaração, quando for declarar bens. Ela tem que confirmar, aliás, ela tem que confrontar os rendimentos dela, tá? Então, nesse caso, né, a pessoa recebeu um bem em usufruto, né, que é a doação de imóvel com reserva de usufruto, aonde que ela vai, né, lançar na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis, aquela linha 10 lá mesmo, ela vai lançar, né, igual eu falei, vou falar de novo, quem que é o donatário, qual que é o valor do bem, né, recebido e o nome da pessoa. Em contrapartida, na ficha de bens e direitos, ela falou que comprou uma casa, então vamos lá. Aí, lá no item 12, ela vai abrir o item 12, né? Aí tem, né? Hoje tem número do índice do IPTU, a data de aquisição, a descrição do bem, o endereço, que é rua, número, complemento, bairro, distrito, município, qual a metragem do bem, se o bem está registrado ou não em cartório, o número do registro e o número do cartório. Naquele campo de descrição, eu falo que aquilo ali, a pessoa não deve ter preguiça de preencher. Quanto mais for detalhado as informações, melhor para a Receita Federal, para ela não te questionar com relação a isso.
Então você vem contando essa historinha. Ele é um pouco reduzido, tá? Não é como fazer um textão também não. Mas assim, tenta simplificar, mas ser mais direto e ser objetivo com relação a isso. Aí você fala que você recebeu um bem, doação em reserva de usufruto de X%. Aí você vem colocando, informando que esse percentual do fulano de tal, constituído do imóvel tal, que não sei o que. Entendeu? Tudo isso. Né? Vem tentando amarrar a situação de forma que não haja dúvidas com relação a isso. Né? Porque, por exemplo, você vem direto declarando que você recebeu essa casa. Você só lança lá em bens, vamos colocar 70 mil reais. Vamos supor que o bem é 100 mil reais, 70% 70 mil reais. Aí, na hora que vai confrontar e você não declara lá na ficha isentos e não, rendimentos isentos e não tributáveis, vai acontecer de você não ter aquela, explicar de onde que está saindo aquele dinheiro. Então, ou seja, faça primeiro a contrapartida lá na ficha de isentos e não tributáveis e depois você vem informando isso na declaração, na ficha de bens e direitos recebidos. Bens e direitos, não tem nada de recebidos não, coloquei isso por minha conta. Beleza? Tá tranquilo, gente? Tá? Deixa eu tomar uma aguinha aqui só pra... É muito estranho a gente ficar falando o tempo todo assim. Mas tá legal. A gente vai continuando. Vamos dar um alô pro pessoal que tá chegando aí. Então vamos lá, vamos para a próxima. A próxima é grande, tô achando que vou ter que fazer uma colinha para eu ver ela aqui, porque ela tá muito pequenininha e eu sou míope. Então acaba que... Vou tentar, tá? Acho que eu não vou conseguir. Rapidinho, gente, eu consigo ver essas... Não consegui. Em 2019, eu fui demitida no dia 6. Eu não vou conseguir. Vamos ver se eu tenho. Ah, eu tenho ela aqui, ó. Em 2019, eu fui demitida no dia 6 de janeiro. Recebi minha rescisão, fundo de garantia, seguro-desemprego. Ok, tá me contando uma historinha. Além desses valores, eu emprestei dinheiro para os meus pais. Por exemplo, eu emprestei um valor para o meu pai e ele me pagou no mesmo ano. Tem mais 2 parágrafos aqui, então eu vou responder aqui o primeiro para vocês. Então vamos lá. Eu emprestei dinheiro, primeira coisa, ela foi demitida dia 6 de janeiro, recebi minha rescisão, fundo de garantia e seguro-desemprego. Você tem que declarar isso, tá? Na sua declaração, dependendo, né? Aliás, foi demitida, foi no mesmo mês? Não, dentro do mesmo ano. Pegue o informe de rendimento com a empresa, lá vai ter lá as indenizações que são rendimentos isentos e não tributáveis. Fundo de garantia também está lá na ficha de rendimentos isentos e não tributáveis. Se não me engano é o código 14. Gente, não tenho certeza, deixa eu até ver aqui se é o código 14 mesmo. Acaba que a gente, é muito códigozinho, a gente não consegue, né? Gravar tudo. Tá atrás do meu prompt aqui. Código 4, não é código 14 não. Você vai lançar esse valor recebido a título de fundo de garantia, tanto o saldo de fundo de garantia quanto a multa rescisória também, e seguro-desemprego, tá? Aí você vem lançando também seguro-desemprego e rendimentos isentos e não tributáveis. Então, beleza, a primeira coisa é isso, né? Na sua declaração você vai informar a parte que é tributável, né? Por exemplo, saldo de salário, férias, 13º não, 13º tributação exclusiva na fonte. No informe de rendimento, ela vem toda separada. Então, você vem fazendo a informação primeiro dessa sua rescisão contratual, vai lá em rendimentos recebidos da pessoa jurídica e nos outros campos, né, esse que eu já falei com você já. Então, esse primeiro parágrafo. Aí ela falou o seguinte, ó, além desses valores, eu emprestei dinheiro para os meus pais. Por exemplo, emprestei um valor para o meu pai e ele me pagou no mesmo ano. Então, vamos lá. Todo mundo sabe, todo mundo já fez isso um dia, emprestou dinheiro para o pai emprestou dinheiro para a gente, a mãe e vice-versa, né? Em alguns casos, não é que não seja necessário, é obrigado a declarar isso no imposto de renda, mas tem gente que, né, passa por cima disso aí, né? Com valores irrisórios, ou é uma coisa que não envolva tanto banco, né? Uma coisa mais informal, dinheiro, um passa o dinheiro para o outro. Mas, né, já que ela me perguntou, então vamos falar como é que é feito, né, da maneira certa. Se você emprestou um dinheiro para o seu pai, por exemplo, lá na ficha
de bens e direitos, existe uma linha que chama crédito, linha 51, crédito decorrente de empréstimo. Aí lá você vai fazer a descrição, ser muito detalhada, tá, pessoal? Você vai indicar que você emprestou uma quantia em dinheiro para o seu pai, né? Vai colocar o nome dele. Em cima, né, da descrição tem o número do CPF ou CNPJ. Não, aí é 51 para pessoa física. Você vai colocar o número do CPF da pessoa. Aí você vai contar aquela historinha. Não precisa falar por que você está emprestando. Tem nem tanto detalhes assim também não. Mas só falar e informar que você emprestou um dinheiro para o seu pai, tá? Então você vem colocando isso e beleza. Tá? Aí você vai colocar lá embaixo, tem os dois, o 31 de dezembro de 2018 e 31 de dezembro de 2019. Caso esse valor ele seja só durante o ano de 2019 e ele não pagou, tá? Vou trabalhar com a possibilidade dele não ter pago, aí você coloca o valor do saldo. Caso ele tenha pago no mesmo ano, você deixa em branco essa situação, mas você vai colocar na descrição o valor que foi emprestado, tá bom? Então, ela vai servir, basicamente, para uma comunicação para a Receita Federal que você fez esse empréstimo para o seu pai. Em contrapartida, o seu pai, caso ele seja obrigado a declarar imposto de renda, ele vai lá na ficha de dívidas e ônus reais, ele vai declarar lá, né, pessoas físicas, empréstimos, financiamentos, não sei, de pessoa física, ele vai contar aquela mesma historinha que recebeu um dinheiro de você, vai colocar o seu nome, o seu CPF e pronto. A situação do empréstimo entre você e seu pai é essa, tá? Legalmente é assim que deve ser feito. Então vamos lá para o próximo parágrafo. Fiz algumas compras no meu cartão de crédito e depois a minha mãe me deu dinheiro referente às compras. Bem, a declaração de imposto de renda você tem que vir, né, contando a sua história, mas não é tão detalhada assim, né, gente? E a questão é o seguinte, é aquilo novamente que eu falei com vocês lá no início. Caso você tenha, né, essa movimentação muito alta, muito cuidado com relação ao seu rendimento. Se for uma coisa compatível com o seu rendimento, gaste tudo que você ganhou, né? Não tem problema. Você tem que justificar que o que você está gastando é compatível com o que você recebe, tá? E aí você vai comprei e minha mãe me pagou. Não tem por que entrar com isso na declaração. Então vamos lá. Por fim, também recebi um dinheiro de presente dos meus pais, pois essas movimentações... Tá, recebi um dinheiro de presente do meu pai. Bem, presente é doação, né? Então, caso você tenha recebido um dinheiro dos seus pais, novamente, aquela orientação que eu dei. Foi doação? Vai lá no rendimento isentos e não tributáveis, lá na linha, até já esqueci, 10, não sei. Coloca lá o CPF do seu pai, ou divide, né, se é um e outro, que você recebeu um dinheiro em doação e tal, e beleza. Aí no final, todas essas movimentações entram como lucros não tributáveis? Não seriam lucros não tributáveis, a gente não está tratando sobre lucros aqui, isso aqui não é lucro, né? Isso aqui é um rendimento que você teve, isentos e não tributáveis, tá bom? Então é isso, espero que eu tenha esclarecido essa dúvida sua, só um minutinho, tá? Então, pessoal, vamos lá, então vamos para a próxima aqui. Tem uma dúvida a respeito do IPTU, tem que ser lançado ou não no imposto de renda. E se a quitação de valores em atraso de exercícios anteriores a este ano devem constar na declaração desse ano. Bem, tem uma dúvida a respeito do IPTU, se tem que ser lançado ou não no imposto de renda. Então vamos lá. IPTU, ele é despesa dedutível no imposto de renda, porém, não é para qualquer pessoa, tá? Então, por exemplo, quais os casos, né, que o IPTU ele é despesa dedutível no imposto de renda? Para as pessoas que recebem aluguel. Então, eu tenho um imóvel, né, eu tenho esse imóvel, eu alugo esse imóvel e esse IPTU é pago por mim, eu, proprietária. Nesse caso especificamente, é uma despesa com relação a esse imóvel, essa fonte de renda. Então, é permitido você fazer a dedução lá no seu Carnê Leão, né?
Lembrar do Carnê-Leão? Quem recebe aluguel, ele é obrigado a declarar Carnê-Leão, mesmo não tendo, gente, mesmo não tendo alcançado o valor. É interessante você estar fazendo isso, né? Para um controle, sabe? Porque caso algum mês aconteça algo extraordinário, você recebe um valor maior e você já tem tudo isso já documentado já, e até para pagar o imposto também, de antecipação de imposto de renda. Então, especificamente, esse IPTU, ele pode ser abatido no valor do aluguel. Então, por exemplo, eu tenho um aluguel de R$1.000, e eu paguei R$100, tá? Vou colocar proporcional ao ano. R$100 é referente ao mês daquele IPTU. Eu vou abater R$100 no valor do IPTU. E lembrando também aquela questão, né, caso você alugue o imóvel através de uma imobiliária, aquela taxa de administração que você paga também desse imóvel, tá? Então, esse caso específico, você pode abater essa despesa de IPTU na sua declaração, mas desde que você seja o proprietário. Você, como inquilino, você não pode. Até o pessoal, muita gente pergunta, lá na ficha lá de pagamentos efetuados, tem lá aluguel de imóveis, mas não é despesa dedutível. Então as pessoas pensam assim, eu moro de aluguel, eu vou declarar o meu aluguel para bater no imposto de renda. Não, você está declarando o seu aluguel, você está declarando essa despesa apenas para confrontar com o proprietário do imóvel desse rendimento. Eu falo, pessoal, que a gente, né, tantos contadores, que dentro de contabilidade, que a gente faz isso o tempo todo, como vocês contribuintes também, nós somos cofiscais da Receita Federal. A gente acaba que eles delegam essas obrigações para a gente, de entrega de declaração, no caso de contabilidade, de entrega de inúmeras declarações acessórias, é justamente para isso, para confrontar esses dados, para fazer uma fiscalização através da base de dados que nós alimentamos, tá? Então, com relação a eu declarar o imposto, aliás, a dedução paga a dedução paga lá no Carnê-Leão, aí esse caso especificamente, você pode abater, tá? Caso aconselho a pagamento de Carnê-Leão a partir de julho, bem, eu aconselho a pagamento a partir do ano inteiro, tá bom? A partir do ano todo. Então é o seguinte, especificamente nesse caso você faz o abatimento do IPTU. Aí ela colocou aqui o seguinte, ela ou ele, eu não lembro mais quem foi. E se a quitação de valores em atraso de exercício, se há, né? Se há quitação, gente, eu copiei e colei a pergunta, tá? Se há quitação de valores em atraso, porque faltou um H ali, de exercícios anteriores, este ano deve constar na declaração deste ano, tá? É o seguinte, eu entendi. Vamos supor que a pessoa fez um pagamento, ela estava devendo IPTU, ela pagou tudo de uma vez. Veio fazendo a quitação, desse IPTU. Aí, o que ocorre? Ela pode sim abater, né, esse valor de pagamento de IPTU diluído mensalmente, tá? Pega aquele valor diluído referente ao ano todo, ou a partir do ano do momento que você começou a receber o IPTU, porém sem o somatório de multa e juros. Então, por exemplo, eu comecei a receber em julho, até a Jéssica está me perguntando assim, mas conversa desde agora, então tá, eu comecei a receber em julho. Isso vai ser só para o ano que vem, tá, pessoal? Então, eu comecei a receber o aluguel em julho, e então o IPTU proporcional de julho para frente, eu posso vir abatendo. Então, eu não vou abater o valor cheio do IPTU, eu vou abater o valor proporcional. Então, por exemplo, se eu tenho um IPTU, que ele é de R$700 do ano, e eu comecei a receber a partir de julho, eu tenho 7 meses, né? Gente, eu sou péssima em cálculo. Eu tenho 7 meses. Então, eu vou abater, não vai ficar difícil, R$1.000 de IPTU, aí eu paguei 7 meses. Aí eu vou abater R$700, eu não vou abater um ano inteiro de IPTU. Então, quando eu falo esse caso de pagamentos em atraso, é caso que naquele ano que está sendo cobrado o IPTU, você já vinha
alugando esse imóvel, tá? Então, o fato gerador aliás, a despesa dedutível de IPTU, ela é referente ao mesmo imóvel que seja alugado, tá bom? Então é isso. Acho que vocês entenderam, gente? Tem alguma dúvida? Que eu vou passar para o outro aqui. Então vamos lá. Vamos para a próxima. Vamos mudar um pouco o foco aqui. Eu posso lançar como despesa de plano de saúde o que a minha empresa paga? Então, é o seguinte, eu não sei, né, como é que acontece no resto do Brasil. A gente tem aqui em Minas, tem uma grande operadora de plano de saúde, que é a Unimed BH. E a Unimed, né, quase todos os hospitais atendem pela Unimed, vários médicos também atendem pela Unimed. E o que está ocorrendo? O plano corporativo é muito mais barato que o plano individual, particular. Digo que seja com todos os planos de saúde isso, né? E aí, o que as pessoas fazem? Caso, né, aquela pessoa participe de quadro societário ou ela possua uma empresa, ela opta por fazer o plano de saúde pela pessoa jurídica dela. E quando você vai fazer, né, você constitui aquele pagamento, aquela despesa, né, despesa com saúde, despesa com assistência médica da sua empresa, quando você vai calcular, né, os encargos não, você vai calcular a folha de pagamento do seu empregado, caso você faça o desconto, né, por exemplo, no meu escritório eu tenho plano de saúde da Unimed, os meus empregados também têm plano de saúde da Unimed, e aquela parcela do coparticipativo, caso eles utilizem, a gente vem fazendo um desconto, né, que aquela parte é a parte responsável do empregado. Óbvio que tem empresas que arcam com tudo, mas geralmente o que mais se vê é justamente essa questão do coparticipativo. Quem arca com isso é o empregado, que é descontado em folha, e o restante, quem faz o pagamento é a empresa. Então, é um custo, é uma despesa da empresa. Agora, se por um acaso eu sou sócio da empresa, né, eu tenho minha retirada de Prolabore lá todos os meses. Se a empresa ela vier descontando esse coparticipativo do sócio, né, mesmo o cara vai falar assim, mas a empresa é minha, não vou descontar o negócio do meu próprio Prolabore? Enfim, depende depende das regras da empresa. Caso a empresa falar assim, não, vou descontar de você sim, um acordo entre todos os sócios, vou descontar de você sim esse valor desse plano de saúde. Então, esse valor que é descontado, esse sim, você pode aproveitar na sua declaração como despesa dedutível, mesmo o titular do plano de saúde sendo a pessoa jurídica. É o que ocorre com os empregados, né? Os empregados, eles têm essa praxe já, né? Você recebe seu informe de rendimento, lá naqueles dados adicionais aí embaixo, aquelas outras informações, vem lá descrito, despesa com saúde, vem lá o nome da operadora, vem lá o CNPJ, quanto que foi, caso ele tenha independente, vem discriminando o dependente, CPF deles. Então você pode fazer isso, tá bom? Então, né, se é o desconto no Prolabore, você pode vir fazendo a dedução na sua declaração do imposto de renda. Não, gente, meu tempo está acabando, tem muita coisa para falar ainda. Então, vamos lá. Onde um beneficiário de pensão alimentícia preenche no Carnê-Leão... Ai, meu Deus, eu não estou conseguindo ler aqui. Vamos ver se eu consigo. Nossa, eu não consigo. Vou tentar aqui, então. Ver se eu consigo modificar minha foto. Eu não consigo. Gente. Então, vamos lá. Acho que eu vou conseguir agora. Onde um beneficiário de pensão alimentícia preenche o Carnê-Leão, eu acho que é o 13º, porque eu lembro de ter visto isso. Pensão alimentícia preenche o Carnê-Leão porque o valor recebido é abaixo daquele que torna obrigatório. Declara o valor recebido a título do 13º salário, porque no campo próprio só tem disponível os meses. Tá. É o seguinte... Pensão alimentícia. Tem dois tipos de pensão alimentícia. Tem a pensão alimentícia que é definida em decisão judicial, aonde que se determina ou não, quer dizer, determina que quem é responsável pelo pagamento da pensão alimentícia é o pai ou a mãe, tá? Agora, tem outro tipo de pensão alimentícia que é aquela que é descontada em folha, né? Tem aquele percentual do salário que a pessoa ganha e ela repassa aqui na títulos de alimentos. Especificamente, o que acontece aqui? 13º salário. A gente sabe que 13º salário
ele não tem tributação, ele não é tributado de imposto de renda. A tributação dele é exclusiva, então ela já ocorreu lá atrás. Então, e a pensão alimentícia é rendimento tributável. Você tem que preencher o Carnê-Leão, caso não seja obrigatório, se for o limite abaixo de R$ 1.913, você vem preenchendo na declaração mesmo, tá? Então, lá você vem mês a mês discriminando aquele valor. R$ 1.500, por exemplo, todos os meses. Aí você recebeu uma pensão, você recebeu um 13º. E lá naquela ficha não tem aonde você preencher esse 13º. Então, o que você vai fazer? Lá na ficha de rendimentos com tributação exclusiva, tem lá a opção Outros. Você vai selecionar essa opção Outros, você vai informar o número do CPF de quem é a pessoa que paga alimentos para você, o nome dela, e você vai descrever o que é 13º salário sobre pensão alimentícia. E declarar isso lá, tá? Não tem nenhum segredo. Isso foi decidido tem pouco tempo, eu fiz uma pesquisa aqui rápida, teve tema 192 do STJ. Então, essa questão ainda ela estava um pouco confusa com relação a se era devido o pagamento da pensão em cima de férias, em cima de 13º, enfim, houve esse consenso do STJ, aonde que ele definiu que sim, que é devido, tá bom? Vamos lá, porque no campo próprio só estão disponíveis os meses, isso, né, que é o que eu falei agora. Esse campo previdência oficial, o benefício da pensão, tem que informar mesmo que não paga o Carnê-Leão? Não, né, isso aí no caso se há o recolhimento do INSS. Estou preenchendo na qualidade titular, então, é isso. Tá? Você vem preenchendo mês a mês, né? A partir do mês que você vem recebendo, ou o ano inteiro, caso você receba. E esses proventos de 13º salário, você vai jogar na ficha de rendimentos da tributação exclusiva, tá? Porque o 13º salário, ele tem a tributação exclusiva do imposto de renda, não é rendimento tributável. Beleza, pessoal? Então, vamos lá. Deixa eu ver que esse aqui é o mesmo. Ok, rendimento de Hotmart, como declara? Gente, ontem, uma dica para vocês aqui. Eu assisti uma live do pessoal do IR Descomplicado, muito legal. Eu esqueci o nome do rapaz que fez a live com eles, aliás, eu sou péssima em nome. E o cara estava falando sobre infoprodutor. Eu, sinceramente, eu não conhecia isso. Então, assim, o que é infoprodutor? Será que é produtor rural, alguma coisa assim? E não é. O infoprodutor é uma coisa que vai estar muito em voga agora. São pessoas que produzem conteúdos digitais. Eu mesma fiz isso. Eu sou uma infoprodutora e nem sabia. Né? Eu escrevi meu e-book, eu vendo meu e-book pelo Hotmart. E eu sou uma infoprodutora. Aí eu fiquei interessada. Falei, não, deixa eu ver essa live aqui. Aí eu assisti a live dela hoje, então eu fiquei até legal que estou preparada para responder para vocês. Então, rendimento de Hotmart, como declara? Caso você seja pessoa física, quer dizer, a gente é pessoa física, a gente está falando da declaração do imposto de renda da pessoa física aqui. Se você está prestando um serviço aliás, se você está prestando um serviço, então, por exemplo, eu estou vendendo um curso. Eu tenho lá meu canal no YouTube, onde que eu ensino a preencher imposto de renda. Se eu quisesse transformar aquilo num curso pago, eu estaria vendendo esse curso, ok? Agora, né, gente? Agora com a pandemia, todo mundo dentro de casa, todo mundo podendo sair, então tá bombando isso aí. Então tem vários cursos sendo oferecidos. E essa ferramenta Hotmart, ela é uma intermediária, tá? Então, caso eu esteja vendendo um curso, eu tenho que emitir uma nota fiscal de prestação de serviços com relação a esse serviço executado. Então, por exemplo, o Hotmart, ele nada mais é como um atravessador, ele é um intermediário. Você entrega o produto para ele vende o produto na plataforma dele e ele recebe uma comissão. Ele não é obrigado a te entregar nenhum informe de rendimento, nenhum informe com relação ao gasto que você teve, mas em contrapartida, aquela comissão que a gente tem na hora que você faz a venda de um curso, de uma palestra ou de um livro, igual é o meu caso, do e-book, existe uma comissão. E lá, o que você vai ter que fazer? Carnê-Leão, de novo, vamos lá no Carnê-Leão. Você vai preencher o seu Carnê-Leão, porque você está recebendo de pessoa física. Por exemplo, todos os meus e-books que eu vendi foi para pessoa física. Então lá eu venho fazendo o preenchimento do meu Carnê-Leão e eu devo colocar esse pagamento de comissão que eu passo para a Hotmart como uma despesa.
Então, ou seja, eu não vou ser tributada em cima do valor X que eu vendi. Vou ser tributada em cima do valor X menos a comissão que eu pago, caso a minha única despesa, vamos dizer que foi essa, menos o valor aliás, aí seria o valor líquido, que é o valor que eu vou fazer a tributação sobre ele. Lá também eles abordaram também, foi a questão esses pagamentos que você faz de anúncio no Facebook, né? Igual eu fiz vários anúncios do meu e-book, eu fiz anúncios do meu canal no YouTube. Então, tudo isso eu poderia julgar lá no meu Carnê Leão, tá? Como eu fiz esse ano, isso aí só pro ano que vem, tá legal? Tá, pessoal? Bolei aqui. Então, pro ano que vem eu vou estar fazendo isso, eu vou puxar todos os relatórios da Hotmart. Eu tenho controle, né, de todos os pagamentos que eu fiz pro Facebook para fazer a divulgação do meu trabalho e venha batendo isso, beleza? Então, vamos lá que o tempo tá corrido, meu Deus, 15 minutos só, mas tá quase acabando. Beleza, chegamos no final. Não precisava ter corrido, não. Gente, é o seguinte, infelizmente eu não tive como, né, fazer mais lives. Acabou que nesse último mês eu consegui pelo menos fazer uma live por semana, na maioria das vezes. O pessoal do IR tá aí, ó, viu, Meg? Adorei sua live de ontem, comentei com o pessoal e agora, para acompanhar vocês também. Adorei a live de ontem do infoprodutor. Eu não conhecia que era infoprodutor. Eu tava falando com eles que eu sou infoprodutor, eu não sabia. Então, pessoal, e aí, uma live que eu queria muito fazer com vocês é a live sobre renda variável, né? O pessoal fica assim, nossa, renda variável é muito difícil. É difícil, não é difícil, é trabalhosa, entendeu? Então, aqui ó, como que fica as declarações de IR quando eu compro ações? Hoje, não deu certo, né? Não tem problema, o pessoal não conseguiu fazer a edição do meu vídeo, mas amanhã, ao meio-dia, eu estarei divulgando no meu canal no YouTube o meu vídeo sobre renda variável. É um vídeo longo, pessoal, um vídeo mais ou menos uns 20 minutos, mas ele está detalhado. Então eu vou fazer uma explanação com vocês aqui, tá? Nos últimos 14 minutos que eu tenho aqui de tempo, sobre como declarar ações na declaração do imposto de renda. Então vamos lá. Existem dois tipos de ação que a gente declara, que é a seguinte: deixa eu abrir aqui, que eu tenho que fazer. Eu tenho ações comuns e eu tenho ações em day trade. Para quem não sabe, day trade é aquela que você compra e vende no mesmo dia. E ações comuns é aquela que você compra e vende em dias alternados, tá? A declaração do imposto de renda, ela é muito simples com relação ao preenchimento dela. O que vai te dar trabalho é o seguinte, é o decorrer do ano. Então, durante o ano, né, ainda mais para quem opera com vendas em day trade, você tem que ter um controle, né? Aliás, é diário, né? Que você vai avaliar se você teve lucro, se você teve prejuízo com relação a isso. Então, primeiro, né, duas fichas que vai ter que preencher, bens e direitos, e lá na renda variável. O bens e direitos, você vai vir declarando a quantidade de cotas de ações que você tem naquele ano, né? Então tem lá, acho que é campo 70, tem 30, deixa eu pegar aqui, bens, novo, é porque tem um negócio aqui na minha frente, já, acho que é o 35, não tem nem 35. Não sei falar agora qual que é o título, qual que é o número de ações, o número da ficha lá de ações. 49, pode ser o 49, 47, mais ou menos isso. E tem lá dos campos 72 também. Aí, você declara isso lá na ficha de bens e direitos. Você vai receber aquela nota de corretagem, né, da sua corretora. Aí vai te falar que em 31 de dezembro você tinha X ações, um valor X, que negócio todo você vem declarando. Na ficha de renda variável, que o bicho pega, mas não pega tanto assim também não, o leãozinho aqui, ele é mansinho. Aí você vai ter, né, vai ter duas colunas. Você vai ter, aliás, você tem 4 tipos de renda variável. Tem o mercado à vista, mercado por opções, mercado futuro e mercado a termo.
Lá vem separado esses 4. E tem 2 colunas, que é o mercado comum, operações comuns e operações day trade. Falei errado. E para cada, é igual a planilha do Excel, para cada mês tem esse quadrozinho. Aí você vai vir informando os seus lucros nessa ficha. Então, por exemplo, eu tive um lucro no mês de janeiro de mercados comuns de R$35 mil. Não vou colocar mais para não cair nos exemplos nossos aqui. De R$50 mil. Você vem declarando lá no mercado comum que você teve um lucro de R$50 mil. E também você teve uma operação também que você fez em day trade também. Você teve um lucro lá de, sei lá, de R$50 mil também. Vamos colocar o mesmo valor. E todos os meses você vai vir informando isso. Quando você tem prejuízo, você não preenche nesse campo agora, tá? Aí embaixo existe um campo que são os resultados. E lá tem uma linha onde você que você insere esses prejuízos que você teve durante o mês. Então sempre você vai ter essa informação do lucro auferido, né, com o mercado comum ou o mercado day trade, e caso haja prejuízo, lá embaixo você vem informando isso aí. Então praticamente, como você tem esse controle, né, corretora não faz isso para você, tá? Você que é obrigado. E caso, né, dê lucro, né, naquele referente àquele mês, você tem que recolher imposto de renda em cima disso aí também, tá bom? E o lucro é acima de 20 mil, tá, pessoal? Caso dê abaixo de 20 mil reais, você vai julgar lá em isentos e não tributáveis, tá bom? Aí, você tem a apuração, aí ele vai apurar mês a mês. Então, você transcreve esse controle que você teve na sua declaração, nas suas operações, mês a mês para a sua declaração, tá bom? E no final, né, ele tem que confrontar justamente com a declaração de bens e direitos. Já nos fundos de investimento imobiliário, o FII, é uma planilha que ela é bem parecida com o livro Caixa. Você tem aquele lançamento mês a mês, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 colunas. Mas você preenche praticamente 3 só. Você vai preencher o resultado. Então, por exemplo, a primeira é janeiro. Aí, caso tenha dado, você tem preenchimento, aí você vai colocar se houve lucro ou não. Como é que você vai colocar aqui o lucro? Você vai colocar o valor normal. Prejuízo, vai colocar um sinalzinho de menos na frente. E caso dezembro tenha dado prejuízo, você tem o direito de aproveitar esse prejuízo no mês subsequente. Do lado, você tem um campozinho onde você preenche esse valor de prejuízo. Aí lá na frente, você vai ter o imposto retido pela lei 11.330. E em último caso, o imposto retido referente o imposto pago referente a essa transação. O fundo de investimento, ele é isento de imposto de renda, tá? Então, quando você recebe da corretora esses investimentos que você fez sobre o FII, ela vai estar diretamente na ficha lá de rendimentos isentos e não tributáveis. Tá bom? Pessoal, então é isso. Estou ficando sem voz já. Espero ter ajudado vocês. Conforme eu falei, infelizmente eu não posso garantir que eu vou poder responder para vocês mais perguntas, porque a gente já está entrando nesses 6 últimos dias que é punk, é bem pesado. Eu tenho muita declaração para ser feita ainda. Nós informamos aqui no início que tem 72%, né, das declarações entregues. Acho que é mais ou menos a minha média aqui também. Então eu tenho que dedicar isso aí. Só com a última ficha, justamente isso aqui. Fala um pouco sobre investimentos na bolsa e tal. Então, com relação à questão da renda variável, eu reitero com vocês o recadinho. Amanhã eu devo publicar às 12, ao meio-dia, o meu vídeo com relação ao preenchimento de renda variável. Beleza? Meu e-book já está disponível para vocês desde lá de março, já tem isso detalhado também, caso você esteja com pressa, né, não quer esperar até o meio-dia, vai lá, compra, me dá uma força, compra meu e-book, mas é óbvio, né, vem um vídeo também amanhã, e aí lá, né, eu vou detalhar isso melhor para vocês.
Então, pessoal, é isso. Muito obrigada. Espero ter ajudado vocês. Agradeço todos que compareceram aqui. Agradeço aqueles que ficaram o tempo todo aqui comigo. Ao feedback, aos coraçõezinhos que eu tô recebendo aí. E é isso, tá bom? Quem não entregou ainda, por favor, gente, não deixa para a última hora, né? Eu não posso entregar durante a semana, então final de semana, sábado de manhã, você vai acordar, vai separar seus documentos. Teve dúvida? Vai lá no meu canal no YouTube, que vai estar tudo já disponível para você já. Porque o último vídeo, que é o resumo geral, eu devo publicá-lo até sexta-feira, tá bom? E é isso, obrigada, boa noite, fiquem com Deus, se cuidem, fiquem em casa e a gente volta numa próxima oportunidade. Obrigada.